Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. Agora vamos ver como é que funciona os intervalos de classe. O primeiro exemplo de intervalo de classe é em um caso onde as minhas variáveis são discretas. O que é discreto? São formados apenas por números inteiros. 22, 23, 25. Pode perceber aqui que não tem números fracionados. Então, para este tipo de exemplo, é mais fácil nós fazermos intervalos de classe. Beleza. Para a gente fazer intervalo de classe, nós temos que montar, na verdade, uma tabela onde nós vamos colocar os valores mínimos e os valores máximos e ver quantos intervalos nós vamos precisar fazer. Vamos imaginar aqui esse exemplo. Então, aqui nós temos a tabela 1. A tabela 1 está mostrando o valor 15. Pode perceber o seguinte, ó. Este valor 15 ele não existe no meu conjunto de dados. E o valor 30, ó, o valor 30 existe no meu conjunto de dados. Aí, por que esse 15 está aqui? Essa barrinha com esse traço aqui, ele vai representar se eu vou incluir ou se eu não vou incluir esse número que vocês estão vendo. Então, por exemplo, como está a barra vertical, quer dizer que eu vou incluir o 15, só que ele não existe aqui. Mas isso não é um problema. Não é um problema porque quando eu tenho uma classe aqui, um intervalo de 15 a 20, o número 15 ele pode existir ou pode não existir. Assim como o número 20 pode existir e pode não existir. A questão, nesse caso aqui, foi que eu criei intervalos de 5 e 5. Eu determinei, olha, eu vou fazer intervalo de 5 e 5, e por eu fazer o intervalo de 5 e 5, eu tenho 3 intervalos, que vai ser de 15 a 20, de 20 a 25 e de 25 a 30. Quando eu tenho essa barra, eu estou dizendo que o número 15 está incluído no meu intervalo de classe. Quando não tem a barrinha aqui, quer dizer que o número 20 não está incluído, então eu não posso colocar o número 20 nesse intervalo de classe aqui. Então, quais são os números que eu tenho que colocar nesse intervalo de classe? Eu tenho que colocar o número 15, 16, 17, 18 e 19. É esses números que eu tenho que colocar. O número 20 eu não posso colocar. Então, eu tenho que colocar 15, 16, 17, 18 e 19. E aí eu vou procurar esses números aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O 15 tem, ó, deixei em RAW, fica mais fácil de observar. Não tem o número 15. Então, continua zero. O 16 tem? Tem, tá aqui uma vez. Tá aqui o 16. Tem o 17? Não tem. Tem o 18? Uma vez. Então, 1 mais 1, 2. Tem o 19? Não tem 19. Então, o 20 eu não posso colocar, porque ele não permite que inclua o 20 aqui. Então, eu tenho o quê? Nesse intervalo de classe, eu tenho uma frequência igual a 2. Tá aqui. Essa é a minha frequência igual a 2. Agora, nós vamos pegar o segundo intervalo de classe, que é de 20 a 25. O que quer dizer agora? Eu tenho que incluir o 20, porque eu não tinha incluído no primeiro intervalo, e o 25 eu não posso incluir. Então, eu tenho que considerar 20, 21, 22, 23 e 24. Mas eu não considero o 25. Então, vamos lá. Número 20 a 25, sem incluir o 25. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não posso incluir o 25. Então, eu tenho uma quantidade de 7. Agora, eu vou para o terceiro intervalo. No terceiro intervalo, eu vou ter que incluir o 25 e incluir o 30, porque a barra está me permitindo que eu inclua o 30. Então, eu tenho que pegar de 25 a 30. Então, de 25 a 30 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou ter o valor igual a 6. Então, observem agora que esse intervalo representa o meu valor de x. O meu valor de x não é um conjunto de dados mais, não é uma representação, não é o 16. O meu valor de x ele vai ser agora cada intervalo de classe que eu formar. Como eu formei um intervalo de classe de 5 em 5, eu tive 3 intervalos de classe. Esse intervalo de classe vai ser o x1, x2 e x3, cada um com as suas frequências de ocorrência. E aí, no total, eu vou ter o quê? Uma quantidade de 15, que é o meu n. Beleza. Agora vamos ver aqui, nesse segundo exemplo, percebe que eu não estou incluindo o 15. Eu não estou incluindo, mas aqui o 20 eu estou incluindo.
E aí, como é que a gente vai fazer? Eu não considero 15, mas tenho que considerar o 20. Então, vamos lá. Então, vai ser de 16 a 20. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, nós temos uma quantidade igual a 6. Aqui, ó, eu não incluo 20 e não incluo 25. Então, tem que ser 21, 22, 23 e 24. Então, vamos lá. 21 não tem, 22. Então, vai ter 1, 2, 3. Só 3, porque vai de 22, de 21 até 24. Então, eu tenho 3. E aqui eu vou incluir 25 e vou incluir o 30. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho um total de 15. Então, é assim que a gente faz, que a gente organiza a frequência quando nós estamos levando em consideração os intervalos de classe. Bora ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Suponhamos que desejamos construir 6 classes. O valor mínimo de nossa amostra é 10 e o valor máximo é 90. E aí, como é que a gente vai construir 6 intervalos de classes, levando-se em consideração apenas o valor mínimo e o valor máximo? Olha lá. Primeira etapa, nós temos que saber a amplitude total. AT significa amplitude total. Como é que a gente vai saber a amplitude total? É bem simples, basta a gente fazer uma subtração do valor máximo menos o valor mínimo. Assim, nós vamos obter a nossa amplitude. Então, 90 menos 10 é igual a 80. 80 é a amplitude desse meu conjunto de dados. E a segunda etapa vai ser o quê? Qual é a amplitude de cada intervalo de classe? Olha lá. Lembre-se que a questão está pedindo 6 intervalos. E aí, qual vai ser a amplitude de cada um desses 6? Pense o seguinte, ó. A amplitude total é 80. Então, pense, não é lógico imaginar que a amplitude total sendo 80, eu tenho que dividir em 6 pequenas amplitudes para eu saber o valor do H. Então, este H é o valor da amplitude de cada intervalo. Eu tenho 6. Se eu tenho 6 intervalos, eu tenho que pegar o total e dividir pela quantidade de classes. Então, é assim. A amplitude de cada intervalo é a amplitude total dividido pelo meu intervalo de classe que eu quero, pela quantidade de classes que eu tenho, que é o K. Este K é esse mesmo valor de 6 que vocês estão vendo. E aí, como é que vai ficar? 80 dividido para 6, que é igual a 13,3. Ih, deu número decimal. E agora? O que vai ser? A gente sempre vai arredondar para mais. Não há problema nenhum da gente poder arredondar para mais. Só não pode arredondar para menos. Senão vai ficar valores para fora dos intervalos de classe. Então, nós vamos criar o quê? Uma amplitude igual a 14. Ou seja, então, cada intervalo de classe vai ter uma distância de 14 valores. Lembre-se, mas qual é o valor mínimo? Não é 10? Começa com 10. Se ele vai aumentando de 14 em 14, basta a gente fazer o seguinte, ó. O primeiro intervalo de classe vai ser 10 mais 14. Então, o valor 10 com aquela simbologia do intervalo de classe, mais 14, que vai ser 24. Vamos ver no exemplo para vocês verem melhor. Olha lá. A terceira etapa ela vai ser o seguinte. Nós pegarmos este valor mínimo, que é 10, aqui. O valor mínimo é 10. E somar da amplitude que eu achei, que é 14. E aí eu vou somando e vou criando os intervalos. 10 mais 14 igual a 24. E aí o intervalo que eu criei, o primeiro intervalo vai ser o intervalo 10 e o intervalo 24. Olha lá, 10 e 24, tá bom? Se o 10 existe no seu conjunto de dados, você tem que colocar a barrinha de inclusão dele, ó. Ele existe, ó. Aí você coloca a barrinha que ele está incluso no seu conjunto de dados. E aí você deixa esse aqui em aberto. Em aberto quer dizer que você não vai considerar o número 24. Você vai considerar apenas de 10 até o número 23. E assim eu vou fazendo para todos, até chegar no valor total da amplitude, que é 80. E aí vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 24, colocar para cá e somar da amplitude Hzinho, que é 14, vai dar 38. Olha, lembre-se, sempre o valor mínimo mais a amplitude. Então, 24 mais 14, 38. E aí eu vou pegar 24 e 38 para colocar no meu intervalo de classe. 24, 38. E assim eu vou fazendo.
38 mais 14, que dá 52, terceiro intervalo. 52 mais 14, que dá 66, quarto intervalo. 66 mais 14, que é igual a 80, que aí nós criamos o próximo intervalo. E aí nós temos 80 mais 14, que é igual a 94. Aí eu tenho o próximo intervalo, que é o sexto intervalo. Observa só que o meu valor máximo é 90, mas aqui, olha, deu 94, não tem problema, tá? Você deixa em aberto, você só vai o quê? Considerar os números de 80 até 90, que é o que você tem nos seus dados. Não tem problema você ser mais aqui. O que importa é que você criou os 6 intervalos, que é o que pede aqui, ó. As 6 classes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 classes, o valor mínimo é 10, o valor máximo é 90. O Hzinho é 14, certo? O Hzinho é 14 e a amplitude máxima deu 80. Beleza. Só que agora vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar que vocês não sabem qual é o intervalo de classes. Quantas classes vocês têm que dividir o conjunto de dados de vocês. Quando essa situação acontece, nós usamos a regra de Sturges. Sturges vai ser justamente uma formulazinha que ele vai poder nos mostrar quantas classes minimamente nós podemos formar para poder separar nosso conjunto de dados. Então vamos pensar o seguinte: a regra de Sturges serve para encontrar a quantidade de classes. E aí ele se baseia na seguinte fórmula: K, que é igual a 1 mais 3,3 o log da base de n, ou seja, a quantidade de dados que você tem, no caso se for 20, se for 30, 40, 80, você vai colocar e você vai fazer o logaritmo desse valor. E aí depois você vai multiplicar por 3,3 mais 1. E aí você vai encontrar a quantidade de classes que você precisa formar. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho um rol de dados, e aí esse rol de dados tem um n igual a 200. Como é que nós iríamos encontrar a quantidade de classes para o n igual a 200? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a fórmula 1 mais 3,3 vezes o log de 200, que é a quantidade total de indivíduos que eu tenho. Então, log de 200 vai dar 2,3. E aí eu vou multiplicar 2,3 vezes 3, 3,3, e depois nós vamos somar com 1. Isso vai dar um valor de 8,59. E aí, neste caso, como deu um número fracionado, nós vamos arredondar para mais. E aí, neste exemplo, nós temos uma quantidade de classes igual a 9. Então, este exemplo é que vocês vão utilizar na questão de vocês para vocês poderem criar a tabela de intervalo de classe. Aí, sabendo que agora eu vou precisar formar 9 classes, eu vou formar essas classes para a gente ver nesse mesmo exemplo que nós estamos utilizando aqui. Lembre-se que o valor máximo é 70 e o valor mínimo é 10. Então, bora lá. Primeira etapa, vamos encontrar a amplitude. A amplitude vai ser 70, que é o valor máximo, menos 10, que é o valor mínimo. Então, a amplitude total é igual a 60. A segunda etapa vai ser o quê? Nós sabermos qual é a amplitude de cada intervalo de classe. Essa amplitude vai ser a amplitude total dividida pela quantidade de classes que eu encontrei lá na regra de Sturges. Aí eu tenho amplitude total 60 e o 9 que eu encontrei na fórmula da regra de Sturges. 60 dividido para 9, 6,6. E aí eu vou arredondar para 7. Então, eu tenho uma amplitude igual a 7. Então, essa amplitude aqui é a amplitude de cada um desses 9 intervalos de classe que eu vou formar. Aí eu vou agora organizar o intervalo de classes de acordo com o quê? O valor mínimo mais o incremento da amplitude de cada intervalo de classe, que vai ser 7. Então, qual é o valor mínimo? 10. O valor mínimo é 10, coloco aqui, mais 7, que é igual a 17. E aí eu vou criar o primeiro intervalo de classe, 10 e 17. E aí eu formei 10 e 17, primeiro intervalo. E assim eu vou fazendo, igualmente no exemplo passado, para os outros intervalos, até formar 9 intervalos de classe. 17 mais 7, que é 24, 24 mais 7, que é 31, 31 mais 7, que é 38, 38 mais 7, que é 45, 45 mais 7, que é 52,
52 mais 7, que é 59. 59 mais 7, que é igual a 66. E 66 mais 7, que é igual a 73. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de classe que foi determinado pela regra de Stuss. Cada intervalo desse, como eu falei para vocês, é um valor de x. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto mais com o intuito de ajudar. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.